Boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Você está vendo esse vídeo, prof. Hoje eu vim fazer um trabalho sobre o livro A Descoberta. Eu sou Natália Tagliari, da Escola Adventista da Zona 7 de Maringá, e eu vou contar um resumo explicando as partes mais importantes, um resumo bem breve deste livro. Eu vou começar falando sobre o que a gente sabe dos personagens quando a gente começa lá. Bom, Carlos, ele é divorciado da sua esposa. Não fala com o tempo, mas fala que parece, pelo jeito que eles contam, que faz um bom tempo já. A sua esposa Laura. E ele teve uma filha chamada Bia. Ela tem 16 anos. Carlos, ele sempre deixou muita família de lado, porque ele sempre foi muito focado no trabalho. Ele é cientista, se não me engano, físico. E ele sempre deixou a família muito de lado, principalmente a filha. Ele e a mulher se apaixonaram na faculdade e se casaram. E ele nunca deu muita atenção pra mulher dele, nem pra filha. Então, a mulher foi percebendo que ela foi perdendo o amor dele e tentou recuperar com estética, mas não funcionou, eles se divorciaram. Um pouco antes deles se divorciarem, a mulher dele encontrou Jesus e aceitou ele, juntamente a filha. Quando eles se divorciaram, a Laura ficou com a filha, a Bia, e a Bia começa o livro com ela acabando de ser atropelada por um bêbado. Ela estava voltando do grupo da igreja, e aí ela foi atropelada e ficou paraplégica. Os médicos falaram que talvez ela podia andar com muita fisioterapia, mas não dava certo. Com isto, visitando no hospital, o pai ficou muito mais próximo da filha, né? E a filha pediu uma promessa de pai pro Carlos, né? Carlos Biaglione. E as promessas de pai é tipo prometer assim, super prometer e não descobrir. Até então ele não tinha descobrido. Mas Carlos ainda não tinha aceitado Jesus no seu coração. E ele era ateu. E aí, ó, a experiência que revolucionou a vida de um ex-ateu. Isso. Spoiler. E aí ela pede pra ela ter uma viagem de descoberta com Deus. E ele prometeu, e aí tipo ele queria fazer fácil e tal, mas ninguém deixou. Ele tinha um amigo chamado George, que é como se fosse um pai pra ele, foi muito importante, o amigo mais íntimo dele, e ele não sabia que o amigo dele era cristão. E ele descobriu, e aí o amigo dele ajudou com muitos livros. Ele tem uma discussão com a Esperança, que é uma velhinha muito simpática, que eu amo demais ela, que ela fala sobre a esperança, porque ele fica relutante, falando por que se Deus existe, por que minha filha tá internada, paraplégica. E ele discutiu com um ateu, também cientista, que é muito legal que eles discutem sobre a fé de um ateu. Eu gostei muito dessas duas falas, mas não dá tempo de falar tudinho. E no começo do livro a gente percebe que a vida dele é muito sozinha, ele é mulherengo. E a gente percebe que a vida dele é muito sozinha e ele tem essas dúvidas da existência de Deus, mas é que essas dúvidas são pré-respondidas. Sabe quando você tem a dúvida, mas você já tem a resposta que você quer ter? Então são dúvidas pré-respondidas. Dúvidas que já tem uma pré-resposta codificada. E isso irritava e atrapalhava muito ele. Jorge, o amigo dele, deu uma viagem pra ele e pra família dele. Durante essa viagem, ele se apaixona novamente pela mulher dele e eles voltam a namorar. E é uma viagem muito importante, porque Bia também estava começando a perder a sua fé. E num sábado, que ele foi com a namorada dele, ele aceita Jesus num culto. Eu não sei muito, mas eles são adventistas da igreja do sétimo dia. Então, de sexta e sábado, depois do pôr do sol, eles ficam fazendo o que eles não conseguem fazer durante a semana, o que eles não têm tempo durante a semana pra louvar a Deus, eles fazem nesse dia. E eu acho que é tipo um culto, eu não sei certinho, mas tinha um outro nome específico. E ele aceita Jesus, porque o pastor fala, é um presente da graça de Deus. Isso é uma coisa tão simples, porque eu não aceito. E ele aceitou, e a filha dele estavam todos lindos e felizes, renovados a fé. E aí, voltando pra casa, a gente descobre a história por conta desse ateu.
quando ele era criança, uns 10 anos, eu acho. Acho que era 10, 14, por aí, ele era novo. Criança, basicamente. Ele tinha um amigo que ele ia na casa dele e ele escutava as histórias da Bíblia. E o pai dele não gostava de cristãos, porque o pai do pai dele, no caso o avô do Carlos, ele se dizia cristão, mas ele espancava os irmãos, espancava a mulher dele com uma mão segurando a Bíblia e a outra batendo, falando que ele tá batendo porque tá dito na Bíblia. Eu consigo entender o lado do pai dele. É bem triste essa parte, você chega a chorar assim. E aí quando ele era pequeno, ele ganhou uma Bíblia e o amigo dele chamou ele pra ir na igreja. E ele pediu, mas o pai dele começou a ficar bravo com ele e bateu muito nele com um chicote. Tipo, quem tem chicote em casa? Ele tinha um chicote, ele bateu na criança com chicote. E aí ele prendeu o filho dele no sótão e deixou ele lá. E ele com a Bíblia abraçado, muita dor. E aí ele orou pra Deus, pra mandar a um anjo. Desde então ele não pensou mais sobre isso. O pai dele batia nele falando, então é esse Deus que você segue? Então por que ele não te ajuda? Tudo. E aí voltando, ele tinha deixado o pai dele no asilo, adulto agora. E ele falou que agora, se eu aceito Deus, se eu sou um cristão, eu tenho que resolver minhas pendências. Então ele vai lá no asilo falar com o pai dele. O pai dele havia mandado várias vezes cartas, ligado, mas ele não aceitava, ele não escutava. E aí o pai dele, quando viu ele, falou, ele veio. E o Carlos falou, sim, eu vim, pai. E ele, não estou falando de você. Naquela noite, quando ele foi preso, ele disse que mais de 8 pessoas, se eu acertei a conta, foi Deus, anjos que Deus mandou. Foi lá pra tentar tirar ele de lá, chamando, por que ele não foi hoje? Por que não? E a mãe dele, enquanto ele tava atendendo, foi até ela, a mãe dele tinha um problema e ela não mal conseguia andar, nem falar. Foi se arrastando até o sótão para libertar o filho dela. É uma parte muito tensa. E aí, o pai de Carlos, que eu não lembro certinho o nome, ele fala que tinha uma mulher que cuidou dele por algum tempo, ela já havia falecido. E ele fala que aquela mulher se dizia anjo, porque Deus ele envia pessoas como anjo. E aquelas pessoas que tinham na casa dele eram anjos. E depois o pai dele se converteu e todo mundo acaba convertido e feliz. Aí ele volta pra casa, o Carlos chama o pai pra ir morar com ele na casa dele. E ele vai. E aí no final acaba com a Laura e o Carlos se casando. É muito lindo o casamento. Durante o casamento, Carlos se batiza. E aí depois, no finalzinho do livro, tipo, na última página, ele tem um prólogo. Epílogo. É só uma página. Mas tudo bem. Eles adotaram 2 crianças e a Bia está namorando. E aí ela fala assim, pai, olhe para os pés. E os dedinhos delas estão mexendo. Ou seja, com muita fisioterapia, um dia ela poderá voltar a andar. E esse foi o livro. Eu gostei muito desse livro, muito mesmo. E no final, o Carlos fala que as dúvidas que ele tinha antes não era mais um problema. Eram apenas dúvidas que ele sabia como lidar. E é bem legal essa parte. E tem muitas partes importantes, grifadas e muito bom, muito bom. Este é o livro A Descoberta.